Jonas e Caio terminam o trabalho. Caio questiona como o dinheiro veio parar ali. Jonas conta que Julian é seu amigo de vários anos, explicando que o bancário não roubou nada. Ele explica que trabalharam juntos e que agiu por conta própria para trazer o dinheiro para o Brasil. Caio continua estranhando tudo, e Jonas conta que a ideia é deixar a cópia da chave para eles. Caio o chama de sabichão. Jonas diz que a casa é mais ou menos sua, dizendo que explicará depois, pois agora devem se preocupar com o dinheiro que pertence a ele, Maria e Mariana. Também diz querer entregar o dinheiro para os três, mas tem de esclarecer muita coisa. Caio diz que ele é muito esquisito. Mariana e Renato voltam ao apartamento. Ele elogia o quarto, averiguando tudo. Ela diz estar feliz em vê-lo, contando que já tinha combinado de ir ao Pão de Açúcar, Corcovado e vários outros lugares com Ângela. Ele diz ser mentira e mostra as anotações, questionando o que foi fazer neste clube. Ele vê que é o nome de sua mãe e questiona o que ela queria saber. Damião chega, e Ângela conta que Mariana está com problema. Damião diz não ter muito tempo. Ela pede que espere. Ele questiona se queria saber algo sobre a sogra e o porquê de não ter perguntado nem confiado nele. Ela exige que não se aproxime, e ele questiona o que está acontecendo. Ela atende a ligação de Ângela e, a pedido dele, diz que resolveu sair com o marido, alegando que ela tem a tarde livre. Ângela questiona se quer subir e afirma que continuará o que começaram, pedindo que não faça com que Renato descubra nada. Ângela diz que irá com ele, e partem. Edu não entende nada. Ramos diz ser um advogado sério e homem de bem, mas Edu dispensa apresentações. O advogado conta que deve muitos favores a seu pai, e a pedido de Edu, vai direto ao assunto. Ele diz ter algo desagradável para contar, revelando que mentiu sobre Alaide e Rafael serem irmãos, confirmando que eles não têm nenhuma conexão fraternal. Edu fica chocado e descobre que era tudo um teatro e hipocrisia. Ramos diz que, em partes, sim, mas Edu não entende. Edu se irrita por tamanha hipocrisia e deixa claro que Laurinha não poderia ter feito isso, pois se trata de uma monstruosidade, e o pior, o advogado apoiando em tudo. Ramos diz querer que ele entenda que foi forçado a fazer isso por causa de questões familiares, mas não poderia continuar permitindo que essa situação continuasse. Ele diz que sua consciência profissional falou mais alto. Edu diz ser uma loucura, alegando que Maria tinha razão novamente. Maria se despede dos fornecedores sem grande êxito, agradecendo por todo o apoio, e partem. Guida conta que Armênia está ali. Maria questiona o que ela tem, mas Guida responde irritadamente. Guida faz uma ligação em nome de Renato. Maria conta que não conseguiram êxito com os fornecedores por culpa da italiana e começa a pôr a culpa no ombro. Maria diz que está doendo no bolso de todos e alega que não podem comprar direto da fábrica. Armênia diz já saber que perdeu e volta a se lamentar. Maria pede que pare de drama, alegando que não é fácil ser rainha da sucata. A italiana diz que tomará um comprimido, mas Maria esfrega os problemas que ela criou. Armênia diz não querer fechar as portas. Maria relembra do golpe dos 30 carros, mas Armênia diz que foi culpa de Renato. Maria diz que não deveria ter tocado nesse assunto e agora voltará de concessionária em concessionária para resolver o problema. Armênia entrega a chave do carro que ela usou por tanto tempo. Maria fica feliz da vida e agradece, retirando-se. Armênia diz ser muito boa para que ela fique com Gerson. Maria está feliz por ter recuperado seu carro e entra nele. Ela diz em pensamento que, de pouco em pouco, está retornando. Mariana diz não acreditar em nenhuma palavra, mas ele garante que pode provar. Renato conta que foi muito pobre, sentindo vergonha disso. Ele cita Maria, que vive jogando a miséria na cara dos outros, alegando que não gostaria de ter nascido pobre, relembrando que teve de lutar em sua vida. Ele diz saber que ela teve condições de estudar e afirma que o homem tem de provar para poder sair da podridão onde nasceu. Ele diz que seu pai era um babaca. Ela ouve atentamente. Ele conta que sua mãe sustentava a família e morreu de tanto trabalhar. Mariana diz que a mãe dele está viva, mas Renato diz que sua mãe não conseguiu viver uma boa vida, sem conseguir receber uma vida digna, morrendo sem tê-lo visto numa condição de vida em que poderia ajudá-la. Ele mostra onde moraram e como batalhava para mudar essa situação horrível. Ele mostra o boteco onde trabalhou e conseguiu aprender a jogar, assim dando sorte na vida. Também conta que conheceu Onofre, indo para São Paulo, e assim foi se aproximando cada vez mais dele.
Ele a leva até o túmulo de sua mãe. Mariana diz estar bastante confusa, pois juraram que ela estava viva. Ele limpa a placa, e ela vê as datas e o nome. Jonas diz estar preocupado com Mariana, mas Caio diz que sua irmã está esperta. O mordomo duvida. O Gago garante que ela acabará com o casamento assim que voltar do Rio. Jonas diz querer entregar o dinheiro para os três juntos. Caio questiona onde será a reunião e sugere que deixem em sua casa. Jonas diz que encontrará um lugar mais seguro, e partem. Jonas está em seu quarto e esconde a caixa dentro do guarda-roupa, pois há um fundo falso ali. Também diz que foi ótimo ter pensado nisso antes. Ele atende o telefone e diz que não pode sair assim correndo, pois precisa de mais tempo, já que não há nada pronto ainda. Ele pede que se organizem e deixa claro que não tem nada a ver com isso e lembra que tinham prometido mais tempo e não deixará ninguém na mão. Ele pede que não liguem mais para lá para que ninguém descubra nada. Maria conta que não tem nenhuma nova notícia e que não há carros disponíveis. Armênia questiona o que farão. Maria conta que não dá para organizar consórcio dessa forma e afirma que batalharão. Armênia diz que, sem luta, não ganham nada. Maria diz que não voltará a vender sucata e jura que conseguirá o estoque. Neiva sente pena de Maria. Saldanha diz que ela consegue tudo a que se propõe a fazer, pois é bastante esperta e determinada. Neiva pede que Deus o ouça, pois sua filha está empenhada nisso. Ele diz que tudo melhorará com o tempo e dá como exemplo Sérgio, que está um pouco mudado e mais compreensivo. Neiva questiona como anda a casa dele, e Saldanha conta que Lourdes está calma, pois acreditou na história de que ele está trabalhando em Campinas. Saldanha diz que viver mentindo é horrível, mas diz não ter uma solução melhor, alegando que lhe dói muito continuar assim, pois se sente uma criminosa. Ele diz que está pouco se importando com a maneira que estão, mas sim que estão juntos e que ele a ama verdadeiramente e que jamais pensou que amar alguém. Ela diz ser recíproco e o beija. Moreira diz não estar entendendo e afirma que há algo errado. Samira diz querer fazer tudo direitinho e não quer mais confusão de família. Também diz que não quer mais perder Gino, mas Moreira não cai nessa história. Ela questiona se ele quer sua praga, mas ele dispensa, dizendo que pode esperar Saldanha, mas Armênia não pode saber de nada. Ela diz que assim fará. Ele se retira. Ela vai até a janela e confirma tudo com Sérgio. Saldanha sai da casa de sua amada, e Sérgio vê tudo. Edu conta tudo. Rafael diz que sua mãe tem muito ódio no coração. Lena se impressiona por Rafael e Adriana serem tão diferentes dos pais. Edu pensa nas trapalhadas de Laurinha. Alaide diz que ela fez bastante gente sofrer e cita Maria do Carmo. Edu concorda, citando Ramos, que foi chantageado e pressionado. Ele diz sentir muito pela mãe que Rafael tem. Rafael diz ser uma barra. Alaide diz que acabaram as preocupações com o bebê, pois podem ficar juntos. Edu diz que fará questão de ser o padrinho de casamento. Todos acham graça. Mariana se assusta, e ele questiona como pode duvidar depois de tudo que mostrou e contou. Mariana diz que lhe garantiram que a mãe dele estava viva, mas ele relembra que mostrou a lápide. Ela diz estar bastante confusa. Ele questiona quem anda a colocando contra ele. Mariana diz que não foi ninguém, pois foi sozinha, alegando que enganou a todos, inclusive ele. Ele questiona como soube, e ela conta que foi Franklin quem lhe contou. Renato não acredita que eles conversaram sobre esse assunto, mas ela confirma que foi tudo da forma que está contando. Ela diz que não pode dar nenhuma prova, pois Franklin está morto. Ela conta que Ângela deixava sair e começa a arrumar tudo para voltarem a São Paulo. Ele a agarra e diz que a esperará lá embaixo. Ela confirma se ele realmente saiu e volta a arrumar suas coisas. Renato usa o telefone da recepção, dizendo que Guida foi impecável, pois a placa no túmulo ficou perfeita. Também conta que estão voltando para São Paulo. Caio vê o convite no chão, tratando-se do casamento de Adriana e Maneco, alegando que é uma cara de pau da parte dela. Ele diz que se matará na igreja caso ela se case com Maneco. Adriana prova o vestido de casamento e diz querer algo mais sexy. Jorge discorda, mas ela conta como quer o vestido. Ele desaprova tudo, alegando que Laurinha exigiu que o vestido fosse tradicionalíssimo. Adriana apresenta seu irmão, e Jorge estranha. Rafael diz estar precisando falar muito sério. Armênia conta a situação da do Carmo. Gerson diz que sua perna cansa. Armênia diz que deixará Maria do Carmo resolver.
Armênia pede a Geraldo que não coce e a Gino que não tire as ataduras. Moreira se irrita com os três, mas a mãe o repreende. Ela conta que amanhã seus filhos estarão prontos para voltar a trabalhar na casa. Também diz que seu braço ainda não está bom. Ela sente pena de seus filhos, e Geraldo sugere que pague uma empregada. Ela diz que não tem mais dinheiro. Gerson diz que já pagaram os pecados, mas ela exige que fiquem quietos, relembrando que fechará o La Bodeguita, pois já tinha avisado que isso aconteceria, alegando ser uma mulher de palavra. Samira diz que gosta muito de Sérgio, e Saldanha questiona o que tem a ver com isso. Ela começa a se insinuar, retirando suas peças de roupa. Saldanha pede que reponha. Ela diz que não sente frio, pois é uma mulher muito quente. Neiva aconselha que jante no La Bodeguita, mas Maria diz que não gosta de agito e conta que está chateada, pois está difícil de arrumar carros. Neiva conta que Lena está num sufoco e conta que está bastante feliz. Maria fica feliz por Rafael e Alaide estarem juntos, alegando que estava certo o tempo todo. Neiva questiona como uma mãe pode desejar a tristeza dos filhos, e elas se abraçam. Maria diz que não precisa que ela venha lhe servir, mas a mãe diz gostar. Maria diz que trabalhará para retirar a empresa do buraco. Sérgio manda o menino contar tudo. O menino diz ter um recado. Saldanha está esperando na casa de Moreira. Mariana recebe uma ligação e conta que a mãe de Renato está morta. Ângela diz que é mentira, pois acabou de falar com ela. A lunática fica surpresa. Samira se despinteira e diz estar à vontade. Saldanha diz que ela deve ir embora. Ela diz querer falar, quer os dois, pois gosta muito dele e é louca por ele. Saldanha a chama de maluca. Neiva vê o beijo. Saldanha fica nervoso. Jonas conta que Rafael, Adriana e Edu estão ali. Laurinha diz não acreditar que vieram visitá-la, pedindo que se sentem e questiona o porquê dessas caras. Edu diz não se tratar de uma visita. Rafael diz que não tem perdão. Adriana questiona o porquê de odiá-la. Rafael diz que ela os odeia. Edu conta que Ramos revelou toda a farsa, que Rafael também é filho de Vado. Laurinha começa a tocar piano, e Edu continua esfregando a verdade. Adriana questiona que tipo de mulher ela é, mas a madame não dá a mínima. Laurinha diz não acreditar que vieram para questioná-la e exige que se retirem. Rafael a chama de mentirosa e alega que é uma fingida, não podendo ser considerada mãe. Ela exige que se cale, pois nunca lhe deu permissão para tratá-la dessa forma, citando 1000 defeitos do filho. Edu diz que ela foi longe demais com esse preconceito, mas Laurinha deixa claro que está acima de tudo e de todos, xingando todas as minorias. Ela compara seus filhos e os chama de criaturas baixas e vulgares por terem o sangue de Vado nas veias. Ela diz ser uma senhora respeitável, não tendo nada a ver com eles. Ela joga o boné de Rafael no chão, chamando-o de vagabundo. Também chama Adriana de bailarina ridícula, desengonçada e sem talento algum. Edu exige que pare. A madame diz que foi muito idiota em arrumar um casamento importante para ela, alegando que a filha não nega a origem horrenda, pois prefere continuar sendo uma bailarina barata, chamando-a de prostituta. Adriana diz gostar muito do que faz, mas ouve da mãe que nunca teve talento algum. Edu questiona o porquê de fazer isso com os próprios filhos, mas Laurinha diz que eles não têm nada a ver com ela, dizendo ser completamente diferente de Vado. Rafael diz que ela enlouqueceu, mas a mãe diz que agora teve coragem de falar tudo o que sente, dizendo ter vergonha dos dois, alegando que são a pior parte dela, sendo bastante sincera. Edu diz para irem embora. Laurinha diz que Edu foi a maior decepção de sua vida por preferir a sucateira a ela. Ela o chama de vulgar, assim como as mulheres de quem gosta, e se retira. Edu diz para irem embora dali. Adriana diz que Laurinha está completamente louca, mas Rafael afirma que ela sempre foi louca e bandida. Todos partem. Laurinha entra em seu quarto chamando os três de ordinários e ingratos, gritando que odeia todos. No banheiro, ela se senta, olhando para o espelho que ela mesma quebrou e começa a se pentear. Isabel diz não acreditar que Laurinha teve coragem de falar tudo isso para os filhos, alegando que ela está perdendo o juízo. Jonas diz que ouviu tudo do escritório e aprova a comparação com o escorpião, não podendo imaginar que iria tão longe. A madame percebe que ele tem uma grande fascinação pela louca e ele confirma, pedindo que não fique enciumada. Ela diz que recuperará tudo o que ele roubou de André, mas ele garante que ela não receberá nada. Ela diz que lhe dará uma dor de cabeça terrível,
alegando que Paula não irá querer olhar para ele. Jonas diz que ela ainda lhe dará muito trabalho. Samira diz que não teve culpa, pois Saldanha avançou em cima dela. Saldanha tenta se explicar da mentira. A turca continua contando mentiras. Ele se irrita, mas ela continua atuando. Ele diz que a encherá de porrada, mas Neiva pede que parem com essa indecência e se retira. Saldanha diz que ela é uma mentirosa e acabará com a raça dela. Neiva o chama de ordinário, mas Saldanha diz que foi uma armadilha. Neiva diz que deveria esperar por isso, pois um homem que trai uma, trai duas. Ela pede que a solte, mas ele tenta se explicar. Ela diz não querer mais conversar com ele e se retira. Ela o xinga de cachorro e sem caráter. Saldanha pega seu filho para lhe dar uma lição, mas ele sai correndo. Maria vê sua mãe chorando e questiona o que aconteceu. Neiva conta que Saldanha é pior que Onofre. Ângela questiona se não conseguiu sair e Damião diz que está demorando demais e está cansado de esperar. Ângela diz que tentará falar com ela e acaba dando de frente com Renato. Mariana conta que sairá por trás. Ângela diz que ela verá a verdadeira mãe de Renato. Renato espera sua amada esposa, dizendo não saber se saiu ou não. O recepcionista entrega o recado da esposa. Mariana diz que prefere voltar para São Paulo e se verão em casa. Armênia exige que os filhos fiquem quietos, explicando como farão para fechar o La Bodeguita. Moreira diz ser uma injustiça, mas é advertido pela maluca. Gino concorda, dizendo que as três não têm nada a ver com a corrida. Gerson pede que pense novamente, mas Armênia diz que já tomou sua decisão. Geraldo diz que ela fica prejudicando as pessoas e acabará sendo prejudicada, caindo no banheiro novamente. Armênia diz que praga de filho não pega e deixa claro que não irá mais a quitanda se Moreiras defender, deixando claro que o La Bodeguita fechará. Moreira diz que Lena, Neiva, Alaide e Ingrid morrerão de fome, e ele vai juntamente, pois não atura a comida de Nicinha. Também diz que os três voltarão para a cozinha. Moreira diz que Lena e Neiva não merecem isso e questiona Saldanha sobre o que aconteceu. Saldanha diz ser um desgraçado. Lena fica chocada com as palavras de Laurinha, questionando que tipo de mãe é essa. Rafael diz que ela nunca foi mãe, apenas dama da sociedade. Alaide pede que não fique assim, pois pelo menos agora tem a confirmação de que não são irmãos. Rafael comemora e diz que já esperava o pior de sua mãe, alegando que assim casarão com tranquilidade. Lena diz querer tudo direitinho e Rafael diz que assim farão. Alaide diz que entrará sozinha na igreja, mas não quer ser noiva barriguda. Renato conta que Mariana e Ângela sumiram, alegando que estão contra ele. Guida diz que Mariana é muito tonta para isso, mas ele confirma que ela lhe deu uma rasteira no rio, questionando o porquê de tudo isso. Também diz que a secretária pode estar o traindo, mas ela afirma que não contou nada para Mariana. Ela exige que a solte, pois não consegue traí-lo. Ele questiona quem está envenenando a cabeça de Mariana, perguntando se é o mordomo. Guida questiona qual mordomo, alegando estar de seu lado. Renato conta o romance de Jonas e Mariana, que ocorreu antes de se conhecerem. Guida diz que ele não é mordomo, pois o conhece. Renato fica sabendo que ele é jornalista, pois veio há muito tempo querendo saber de Maria do Carmo e dele. Guida conta que não falou nada, pois estava desconfiada. Ela conta que se encontravam em bares e restaurantes, mas também se comunicavam por ligações. Renato diz que, mais uma vez, ela foi uma completa imbecil. Jonas digita e diz detestar quando as coisas chegam a esse ponto, dizendo ser um absurdo. Paula avisa que a salada está quase pronta e Adriana agradece, alegando que será um manjar dos deuses. A jornalista diz que está gostando de vê-la bem, mesmo após tudo que sofreu nas mãos da própria mãe. A bailarina confirma que foi bastante chata a situação, mas quando acordou, sentiu algo que lhe mandava provar para Laurinha que não é ridícula, provando que pode fazer e que é uma grande artista e dama da sociedade. Paula diz que ela não precisa provar nada, mas Adriana insiste em querer ver a mãe de queixo caído com seu sucesso. Ela diz que foi bastante tonta, mas afirma que tudo tem um porquê na vida, alegando que percebeu que o casamento com Maneco era apenas para usufruir do dinheiro, alegando que a mãe terá o que merece. Ela diz ser uma batalhadora, alegando que Laurinha é uma dondoca. Ela percebe que mudou bastante e Paula dá graças por ter aberto os olhos. Adriana diz que sua mãe terá de engolir o sucesso, mas Paula diz que não está vendo futuro nesse casamento. Maneco diz que o casamento acontecerá e Eunice dá graças.
Maneco acha um absurdo tudo isso, mas Nicinha deixa claro que ele irá casar para que ela seja definitivamente a outra. Ela começa a seduzi-lo. Ela diz que irá destruir o lar dele e começam a se pegar, alegando que tem o fogo da outra. Adriana diz ter certeza de que será muito feliz com Maneco. Paula teme que ela entre em outra armadilha. Adriana rasga 1000 elogios para Maneco. Paula diz que ela deve repensar se vale a pena, citando o professor. Paula sai para entregar a matéria, mas percebe que se trata de Caio. Adriana ouve a voz dele. Paula permite a entrada. Adriana diz para ele ver a peça, mas Caio pede para conversarem. Ela diz que não dará para conversarem, mas ele pede que não faça isso. Renato pede para conversar com Jonas depois do expediente. Guida pede que não faça isso, mas afirma que marcará tudo. Renato diz que o mordomo já está indo longe demais. Mariana e Ângela chegam ao desmanche. Ângela guia, mostrando a sua sogra. Mariana chama, se apresentando e dizendo ser mulher de Renato. Yolanda a vê. Yolanda diz não ter filho e afirma que já disse o mesmo para Ângela. Mariana questiona se ela não é a mãe de Renato Maia. Yolanda diz que ele agora é uma pessoa importante e deseja que morra. Ela diz que coisa ruim não tem mãe e pede que partam. Ângela diz que Mariana veio de São Paulo só para falar com ela, mas a mãe diz não ter nada para contar. Mariana pede para fazer uma pergunta, se é mesmo mãe de Renato. Yolanda diz que apenas o pariu, pois não quer mais saber dele, alegando que coisa ruim não tem mãe. Mariana conta que ele havia dito que ela tinha morrido. Yolanda diz que quem morreu foi ele, pois já está enterrado, pedindo que se retirem. Elas partem. Yolanda fica entristecida. Jonas diz não poder hoje, pois tem muita coisa para fazer, mas acaba se convencendo após saber que há uma informação sobre Renato e Mariana. Após encerrar, ele se questiona qual será a informação. Paula os deixa sós. Caio diz que não haverá confusão nenhuma, pois precisam conversar, pedindo que ponha a mão na consciência, pois não pode casar com Maneco, já que não o ama. Ele questiona como será sua vida. Adriana questiona se recebeu seu convite e pede que a convide para seu casamento quando arranjar uma bela mulher. Caio diz que só funciona com ela. Adriana diz não ter culpa de nada, alegando que irá se casar, contando os detalhes de seu casamento. Caio diz que morrerá caso ela se case com Maneco e se retira. Guga fica abismado com as palavras de Laurinha. Edu diz que não consegue distinguir a maldade das pessoas. Ele diz que estão fritos, mas Guga diz que é a realidade. Maria diz que não quer fazer isso, pois será muito duro para ela. Armênia diz que negócios são negócios. Os três chegam. Armênia fica feliz por eles estarem novinhos em folha. Máfia se despede e se retira. Armênia diz que Maria está com a cabeça fervendo e terão carros para vender. Gino pede que esqueça o fechamento do La Bodeguita, mas ela não volta atrás. Geraldo diz que não irão, mas ela ordena que vão. O vendedor mostra o refrigerador ideal para elas. Lena fica feliz por terem um sucesso nas mãos e conta que estrearão o cartão da loja. Ela pede que não fique assim, pois não acredita que Saldanha esteja traindo, já que é uma boa pessoa. Neiva diz que nunca mais quer ver a cara dele na sua frente. Lena mostra ele se aproximando. Saldanha pede que o escute, pois não terá coragem de fazer escândalo. Isabel diz que ela passou de todos os limites dessa vez. Laurinha a chama de hipócrita, pois ela não sabe de nada sobre Ingrid. A cunhada diz procurar se entender com a filha, mas a madame diz que elas não nasceram para serem mães, pois carregam um trambolho. Isabel diz gostar muito de sua filha e não admite como ela odeia Adriana e Rafael. Laurinha desdenha, chamando-a de falsa. Jonas traz a correspondência e Laurinha pega todas, ficando raivosa com a carta. Isabel percebe tudo e questiona o porquê de ficar tão irritada. Laurinha desconversa. Isabel diz que ficou curiosa e pede a carta a Jonas. Ela a pega. Guga diz que ele fez mais uma loucura, pois não conseguirão nada em 3 dias. Maria os cumprimenta. Edu a chama para sentar. A sucateira diz que não queria fazer negócio com ele, mas não tem outra saída e deve pôr seu orgulho de lado, questionando se há carros para fornecerem.